Olá, o que eu vou apresentar para vocês agora é uma convergência da educação ambiental com a biodiversidade, que normalmente depende da geobiodiversidade também. Porém, normalmente os biólogos abordam a biodiversidade e os geógrafos e geólogos trabalham com a geodiversidade. Bom, é importante que a gente saiba qual foi o marco inicial do estudo da biodiversidade, porque até a Rio 92, que foi uma reunião que teve dois contextos, o contexto oficial, num ambiente fechado, no Rio Centro, no Rio de Janeiro, e uma reunião de dezenas de ONGs no aterro do Rio de Janeiro. Nos dois contextos foram debatidos e aprovados tratados, porém o que foi resolvido oficialmente pelos governos do Rio Centro virou políticas públicas, e as ONGs, alguns viraram ou não. Então, o marco do estudo da biodiversidade está escrito na Convenção da Diversidade Biológica, CDB, que foi aprovada na Rio 92. Até então, toda vez que o biólogo, o engenheiro agrônomo, outros profissionais precisavam estudar ou queriam estudar a biodiversidade, precisavam se justificar muito, dizendo que era importante para o meio ambiente, para a estrutura ambiental, para o equilíbrio ambiental, e nem sempre eram compreendidos. A partir da CDB, dessa convenção, então ficou fácil você conseguir justificar o trabalho, porque você se justificava no que havia previsto na CDB. O Brasil foi um dos signatários, mas o fato de você assinar um tratado internacional, ele não é automaticamente aceito no país que assinou. É necessário que a Câmara, que o Parlamento Federal aprove esse tratado. Então, a CDB foi aprovada em 94 pela Câmara, apesar de ter sido aprovada em 92 no Rio, e daí houve um decreto de regulamentação que infelizmente só foi promulgado pela presidência 4 anos depois. Então, a CDB foi assinada pelos países em 1992. No Brasil saiu um decreto de aceitação, de ratificação dessa assinatura, e em 1998 é que ela foi promulgada pela presidência e passou a valer como lei válida em todo o território nacional. Foi então criado o Pronabio, foi criado o Programa Nacional de Biodiversidade, que se juntou à Política Nacional de Biodiversidade para criar um aparato teórico, né, legal, né, para que então nós pudéssemos usá-las como justificativa para realizar estudos de biodiversidade. Ao mesmo tempo, em paralelo, foram sendo criadas e promulgadas as políticas públicas de educação ambiental. E aos poucos, então, essa junção da educação ambiental e biodiversidade foi se tornando um campo claro de atuação para biólogos, oceanógrafos, hidrólogos, que trabalhavam com a educação ambiental. Quer dizer, ao mesmo tempo que eles criavam novas espécies, identificavam os fenômenos biológicos e ecológicos, eles podiam também realizar em paralelo, ou como consequência, ações de educação ambiental para a conservação da biodiversidade. Ao longo do tempo, vários estudos foram sendo feitos, e a gente poderia hoje dizer que a educação ambiental e a biodiversidade, ela foi sendo abordada basicamente de 5 modos. O primeiro modo, a primeira perspectiva, é de que a educação ambiental começou a ser associada a ecossistemas. Então, começou a se fazer educação ambiental em manguezal, educação ambiental no Pantanal, educação ambiental nos Pampas, educação ambiental na região costeira, a educação ambiental e na Caatinga. Então foram sendo considerados os ecossistemas e os biomas do nosso país. Então, assim, eles conseguiram, de alguma forma, lutar para a preservação, para a conservação
desses ecossistemas ou biomas. O segundo modo de se abordar a educação ambiental e a biodiversidade pode ser considerado através da educação ambiental com espécies ícones, ou também chamadas de bandeiras ou carismáticas. Por exemplo, educação ambiental para conservar o mico-leão dourado, educação ambiental para preservar uma orquídea, educação ambiental para preservar um jacaré. Então, seria uma educação ambiental para você conservar espécies que estariam prestes a serem extintas, ou seja, não existiria mais nenhum lugar do planeta. Então, era uma forma de você lutar pela não extinção daquela espécie. Só que essa visão muitas vezes é combatida porque o que eles dizem é que você conservando aquela espécie, você conserva todo o ecossistema do qual aquela espécie depende. Porém, você deixaria de lado uma outra espécie que é igualmente importante, que não está em extinção. Então, essa abordagem, ela tem algumas críticas. Porém, ela não deixa de ser importante porque ela impede que aquela espécie se extinga para sempre no planeta Terra. A terceira abordagem pode ser considerada da educação ambiental e a biodiversidade feitas em simulacros. Simulacros seriam, por exemplo, oceanários, aquários. Para nossa sorte, o Brasil está criando em cada capital do seu país aquários quando é no interior ou oceanários quando é no litoral. E, por exemplo, lembrando o aquário de Ubatuba, que eu tive um contato maior, eles têm um setor só de educação ambiental que é útil não só para a visitação das pessoas, como para planejar formas de como fazer uma interação, uma maior aproximação do cidadão com esses seres. Tanto que no aquário de Ubatuba existe um aquário só para deficientes visuais, os quais eles trabalham o contato físico. Então, o deficiente ele entra em contato, identifica os seres marinhos, no caso, com o toque. Então, para vocês terem uma ideia como é importante essa educação pelo tato, pela sensibilização das pessoas. No Jardim Botânico do Rio de Janeiro tem também um jardim que é feito com diferentes plantas para que os deficientes possam conhecer as formas, o liso, o rugoso, o ondulado. Então, esses simulacros são muito importantes para mostrar, por exemplo, como é um ecossistema que não estaria exatamente perto, mas que é da região, e as pessoas podem ir ao aquário ou ao oceanário e entrar em contato com esses seres que vivem nesses determinados ambientes, habitats. Um exemplo interessante disso é que a Universidade Federal Rural de Pernambuco criou um oceanário no sertão da Caatinga pernambucana. Então, eles conseguem reproduzir de alguma forma alguns organismos e o seu ambiente marinho crescendo no sertão. Então, as pessoas humildes ou sem muitos recursos podem conhecer o mar sem precisar necessariamente ir até o mar, gastar dinheiro de condução, de hotel, etc. A quarta possibilidade de você abordar a educação ambiental com a biodiversidade seriam através dessas aulas de biologia, de ciências, que se usa muito no segundo grau, por exemplo, é mais comum que os professores, então, numa atividade extra, levam esses alunos e alunas para conhecer os ecossistemas que estão próximos à escola, mas que a escola não tem condições de assumir esse encargo. Então, quem tem alguma condição de pagar esses cursos, eles dão cursos de extensão, cursos livres, né, para que as pessoas possam conhecer melhor a biodiversidade. Não é exatamente uma educação ambiental, mas indiretamente você pode classificar, porque muitos desses alunos e alunas passam a conhecer mais dessa biodiversidade através do contato direto que elas têm ainda juvenis. Então, basicamente, a gente teria essas 4 possibilidades de você conhecer a biodiversidade, já que é muito difícil você ir a um ecossistema qualquer
e sem uma verticalização da abordagem, você conseguir entender e compreender todas essas possibilidades. Bom, então, além das espécies ícones, dos ecossistemas ou biomas, dos simulacros e das aulas de ciências ou biologia, a gente teria ainda uma outra opção, que seria o estudo da biodiversidade, ações de educação ambiental com a biodiversidade, tratando dos atores humanos. Então, muitas vezes você estuda a questão da biodiversidade relacionada, por exemplo, com comunidades tradicionais, muito comum em rios, né? Então, você trabalha com os pescadores ou trabalha com outro ator que dependa do contato com os rios, por exemplo. Então, você tem alguns trabalhos, por exemplo, com os caiçaras, necessariamente não são pescadores, às vezes são comunidades que vivem ao longo ou perto do rio, trabalhos com índios, né? Então, uma outra possibilidade seria você trabalhar a educação ambiental e a biodiversidade no contexto das comunidades humanas que estão prestes a esses ecossistemas que você quer abordar. Na questão dos simulacros, né, das simulações de ambientes que simulam o ambiente onde tem a biodiversidade que você quer estudar, como eu havia dito, existem aquários no interior do Brasil, no litoral, e tem também oceanários. E eu sei que recentemente, no estado de Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande, sua capital, está sendo planejado e construído o aquário do Pantanal, o aquário que pretende simular o Pantanal em pequena escala para que as pessoas que visitam a cidade de Campo Grande e os seus moradores possam então conhecer um pouco desse tremendo universo, desse enorme universo com muita riqueza que é o Pantanal. Bom, então eu gostaria de finalizar minha contribuição para o aperfeiçoamento do aprendizado de vocês, dizendo que eu continuo estudando a biodiversidade. Atualmente estou estudando mais a biodiversidade marinha e estudando os efeitos, quer dizer, não exatamente estudando os efeitos, mas estudando métodos que nós possamos usar para fazer um trabalho de educação ambiental no contexto das mudanças climáticas, porque hoje em dia me parece ser o problema mais grave, pois todos nós já estamos vendo extrema seca em algum lugar e extremas chuvas em outro. O próprio Rio de Janeiro tem, ao longo de sua história, encontrado situações muito opostas, né? E então isso está fazendo com que os governos entendam que está havendo uma alteração climática importante e isso vai ter sérios problemas econômicos como consequência.